Olá a todos. Bom, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Lucas Oliveira, restaurando as verdades ocultas da humanidade. Muito obrigado a você que me assiste e me acompanha. Se gostar dos vídeos, deixem o like, comentem e compartilhem com o máximo de pessoas possíveis. Bom, hoje eu quero quebrar um pouco a sequência de vídeos que eu estava fazendo, aqueles vídeos mais sobre ciência, cosmologia, forma da Terra. Nos próximos vídeos a gente vai voltar a tratar desses assuntos, mas hoje eu queria cortar para fazer um comentário sobre esse assunto aqui, né? Que a gente está vendo aí uma tensão mundial aí, né? Que surgiu nessa madrugada aí. E essa matéria aqui é da Isto É, vou deixar na descrição, que diz o seguinte, ó: Rússia invade Ucrânia e Putin ameaça quem tentar interferir. Daí ele diz o seguinte: resposta será imediata. Eu vou deixar o link dessa e das outras matérias que eu vou analisar com vocês aqui. E eu quero fazer uma reflexão, quero fazer um comentário em cima disso tudo, certo? E levar as pessoas a refletirem por um ponto de vista que a mídia nem toca sequer. A mídia nem sequer estimula as pessoas a pensarem por esse ponto de vista que eu vou apresentar hoje, certo? Pois bem, então vamos lá. Bom, eu acho que todo mundo aí está acompanhando, todo mundo aí está ciente do caos aí que está acontecendo, né, lá no leste europeu. A Rússia então decidiu invadir a Ucrânia, teve alguns ataques militares por parte da Rússia e algumas pessoas faleceram e outras estão feridas, né, com tudo isso aí que aconteceu. Então a gente vai ler um pouco aqui, ó. Pouco depois do presidente russo Vladimir Putin anunciar nesta quinta-feira uma operação militar no leste da Ucrânia, explosões foram vistas e ouvidas em Kharkiv e na capital Kiev, certo? Pois bem, então a gente está vendo aí uma tensão surgindo no mundo e a gente sabe que se realmente for acontecer um conflito, né, um terceiro conflito, a gente sabe que isso aí vai praticamente destruir o mundo inteiro e vai prejudicar muitas nações ao redor do mundo, porque a gente já sabe o seguinte, que atualmente a economia, ela praticamente já está indo para o saco, certo? Ela praticamente está quase colapsando por causa do problema que se iniciou em 2020 e hoje a gente está vendo um problema maior. Bom, a gente sabe que eles mesmos, certo? Essas pessoas que mandam no mundo, que controlam o sistema por trás das cortinas, eles criam um problema e eles oferecem a solução, certo? Já não bastava um problema, aí os caras estão criando outro, para ferrar, para quebrar, destruir o que eles mesmos construíram praticamente, que é o sistema financeiro. Então, vamos continuar na leitura aqui. Putin alertou as forças ucranianas para que deponham suas armas e voltem para casa, segundo as agências de notícias estatais. O presidente russo também ameaçou quem tentar interferir no avanço russo, certo? Bom, aí ele diz o seguinte, ó, abre aspas, quem tentar interferir ou ainda mais criar ameaças para o nosso país e nosso povo, deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará a consequências como nunca antes experimentado na história, certo? Fecha aspas aí a fala do cara. Galera, só tô lendo aqui só pra gente, né, se manter por dentro aí do contexto, certo? Pois bem, porque ainda vou usar esse vídeo aqui para trazer uma reflexão. Então, continuando aqui, logo após o anúncio do presidente russo de que faria uma operação militar na Ucrânia, a Casa Branca divulgou um comunicado do presidente dos Estados Unidos, né, condenando a ação. Então ele diz o seguinte, ó, o presidente Putin escolheu uma guerra premeditada que trará uma perda catastrófica de vidas e sofrimento humano. A Rússia sozinha é responsável pela morte e destruição que este ataque trará, e os Estados Unidos e seus aliados e parceiros responderão de forma unida e decisiva. O mundo responsabilizará a Rússia. Então disse o presidente americano aí, certo? Pois bem, tudo isso que eu tô lendo tá aqui nessa matéria, eu vou deixar na descrição. Até agora eu não falei nada da minha opinião, a gente só tá seguindo aqui no raciocínio, certo? Pois bem. Bom, essa matéria da G1 vai nos dar a noção do seguinte, ó, que bolsas despencam após a Rússia invadir a Ucrânia. A gente já sabe que a bolsa de valores está com problema, certo? Pois bem, ela está caindo. E com o problema que surgiu em 2020, certo? Com esse problema, como o mundo foi trancado, né? O que aconteceu? A economia também despencou. Vários pequenos e médios empresários, por exemplo, eles caíram. A empresa deles, ó, já era. Agora, vê os grandes, vê os empresários gigantes, os bilionários. Pergunta se a empresa deles um dia vai cair. Pois é. Então, melhor você se perguntando. Por que o mundo é assim? Por que o pobre fica cada vez mais pobre em tempos de crise como essas e os caras que são bilionários, eles ficam cada vez mais bilionários, eles lucram mais ainda? Uma ótima pergunta aí pro pessoal.
Pois bem, então continuando aqui, ó, petróleo passa de $100 pela primeira vez em 2014. Desde 2014, né? Quero dizer. Então, na Alemanha, maior economia da Europa e altamente dependente de suprimentos de energia da Rússia, o DAX opera em queda acentuada e a bolsa russa chegou a cair 50%. Então, a invasão da Ucrânia pela Rússia derrubou as bolsas internacionais, né? E fez o preço do petróleo passar de $100 pela primeira vez desde 2014, com o barril do tipo Brent atingido, né? No caso, $105, certo? Outros ativos considerados refúgios seguros, como o ouro, o dólar e o iene japonês, se valorizam num momento de tensão elevada nos mercados. Então a gente está vendo aí que a economia, a gente está vendo que no mundo está prestes a acontecer um colapso econômico, certo? Está prestes para acontecer um colapso financeiro, está prestes a acontecer um colapso social e vamos supor, não estou dizendo que vai acontecer um conflito, mas vamos supor que aconteça um conflito. Pensa só no tamanho do problema que vai ser para o mundo, percebe? Pensa na calamidade, pensa no sacrifício em massa de pessoas que aconteceria. Pessoas morrendo por fome, certo? Pessoas sendo bombardeadas, morrendo por conflitos, né, através de armas bélicas, né, como aconteceu na segunda e na primeira, né, na primeira e a segunda Guerra Mundial. Não estou dizendo que vai acontecer uma terceira, mas são coisas que a gente tem que refletir. Se acontecesse, percebe? Para nós meros seres mortais, seria horrível. Mas para quem está dominando é bom. Por quê? Porque guerra para eles é lucro. Tá entendendo? E a gente sabe que esses caras, nenhum deles são inimigos. Todos eles são amiguinhos por trás dos panos. Todos esses líderes mundiais são apenas fantoches, galera. São peças do tabuleiro de xadrez que estão sendo movidas para onde elas têm que estar. Tá entendendo? Elas estão sendo movidas para direções que os donos do mundo querem. Tá entendendo? Por isso que eu falo, esses discursos políticos, muitas dessas coisas na verdade são propaganda, galera. Muitas dessas coisas são porque a Bíblia, o Messias fala, vocês ouvirão de guerras e rumores de guerras, nação se levantando contra nação, reino contra reino, mas ainda não é o fim. Tem muitas pessoas pensando que isso aqui é uma indicativa que o Apocalipse chegou. A gente tá no Apocalipse, olha, Rússia invadiu a Ucrânia, meu Deus do céu, o Messias tá às portas. Não é assim não, galera. Calma, galera, vamos respirar fundo. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a banda toca. Tá entendendo? O Messias falou, vocês ouvirão guerras e rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Sim, tá para acontecer coisas bizarras? Sim, mas ainda não é o fim, tá entendendo? Bom, só para vocês terem ideia da profundidade do que eu tô querendo falar. Vamos lá. Todo mundo lembra desse joguinho de cartas aqui, né? INWO, né? Illuminati New World Order, que foi lançado em 1995, tá? Eu já fiz inclusive 2 vídeos falando sobre algumas dessas cartas aqui no canal, certo? É um dos primeiros vídeos aí do canal. E tem essa carta aqui, ó, World War III, significa Terceira Guerra Mundial, certo? Né? E, pois bem, alguém está nos condicionando, alguém está nos dizendo que sim, em algum momento vai acontecer um conflito, mas não que seja agora. Mas sim, eu não tenho dúvidas que em algum momento vai acontecer sim um conflito, certo? Tanto que esses caras que colocam cartas como essa aqui, ó, colocam essas mensagens subliminares pra gente, eles sabem bem o que vai acontecer. Porque o que eu quero que todo mundo entenda aqui, o que eu quero chamar a atenção é dizer para as pessoas que tudo o que acontece no mundo é bem orquestrado. Tudo o que acontece no mundo já é conhecido por pessoas que estão no controle, por pessoas que estão no topo da pirâmide. Esses caras que fazem essas coisas, essas programações preditivas, eles não jogam conversa fora. É isso que eu quero que todo mundo entenda. Tá entendendo? Bom, por exemplo, essas cartas aqui, esse conjunto de cartas aqui, esse deck de cartas, ele foi lançado em 1995, antes do ataque às Torres Gêmeas e o ataque ao Pentágono, que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, né? Aquele atentado às Torres Gêmeas. Então aqui a gente tem a gente tem a carta aqui, ó, ataque terrorista, e a carta do Pentágono. Então, em 2001, cerca de 6 anos depois, certo? Aconteceu então isso aqui. E antes, eles já tinham lançado isso aqui, certo? Muitas pessoas viram e com certeza ficaram familiarizadas. Esse é o propósito disso.
fazer as pessoas ficarem familiarizadas para um ambiente, né, que ainda não aconteceu, mas que pode acontecer futuramente. Por isso o propósito deles nos condicionarem através desse tipo de coisa aqui e através de notícias. Por isso que eu falo, discursos políticos, tudo isso serve como propaganda, tudo isso está acelerando no processo de quê? De lavagem cerebral, certo? Então vocês veem que o que eu tô falando não é maluquice, vocês veem que faz sentido, certo? Por quê? Porque tem alguém nos condicionando, e esse alguém que está nos condicionando tá orquestrando essas coisas que tá acontecendo, tá entendendo? E esse alguém quer nos acostumar para um ambiente futurístico que ainda não aconteceu, tá entendendo? Então, esses caras, como eu tô falando, eles não jogam conversa fora. Esses caras, eles orquestram todos os eventos que vão mudar o curso da história da humanidade. Ah, mas quem são eles, Lucas? Eu tô falando é de uma elite. Eu tô falando é de pessoas que sabem bem o que acontece no mundo, certo? Eu tô falando de pessoas que controlam o sistema financeiro, controlam todos os políticos do mundo, controlam todas as sociedades secretas do mundo. Essas pessoas controlam a ciência, elas controlam o que você assiste na televisão, elas controlam o que você aprende nas escolas, certo? Essas pessoas estão aqui, ó, elas estão no topo dessa pirâmide aqui, ó, no topo da pirâmide da cadeia alimentar humana. E nós somos apenas isso aqui, ó, essa parte aqui, ó, nós somos os escravos pela dívida. Certo? Nós somos a base dessa pirâmide, que compõe essa pirâmide, e acima de nós, poderes, estruturas de poderes que estão nos controlando. Essa é a realidade do nosso mundo. Eu sei que muitas pessoas querem pensar que nós somos livres, mas infelizmente não somos. Somos sim escravos e mantemos um sistema sim, certo? Que depende do sofrimento alheio, depende da pobreza. Eles se divertem com o sofrimento humano, certo? Porque a elite, ela é governada, esse mundo é governado por Néfilins, espíritos demoníacos, claro, obviamente com a permissão do nosso Criador, certo? Por quê? Porque as pessoas são más, as pessoas não se arrependem, então isso tudo serve como juízo, certo, galera? Espero que tenha ficado bem claro para todos, certo? Agora, pra gente sair desse vídeo aqui mais aliviado, né? Vamos pegar essa frase aqui bastante interessante que diz o seguinte, ó. A guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam entre si por decisão de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. Ou seja, guerra é lucro. Vou repetir, guerra é lucro para esses caras, certo? Tendo poder bélico, eles vendendo armas, tipo assim, essas coisas para eles é lucrativo. E obviamente um morticínio em massa também seria lucrativo para essa elite doentia, porque é o que eles querem é isso, redução populacional. Espero que todos tenham me entendido. Muito obrigado a todos que me acompanham, fortíssimo abraço. Vou continuar falando mais sobre essas e outras questões. Espero que todos tenham entendido e espero que o Criador esteja no controle da vida de cada um aqui. Bom, fique com o Criador. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.